Palmeiras, foi um jogo muito polêmico. Vamos falar sobre a arbitragem. 2 pênaltis para o Palmeiras, o segundo no finalzinho. E deu muito o que falar, mas o Flaco Lopes fez o primeiro, o Piquerez o segundo pênalti, inclusive em cima do Rafael Veiga, e ainda assim ele não cobrou o pênalti. O Palmeiras venceu, mas mais uma vez não conseguiu jogar o seu melhor futebol, Gustavo Zupac? O Palmeiras não fez o melhor dos seus jogos, assim, para mim é uma clara diferença de rendimento do Palmeiras e isso é muito compreensível do primeiro para o segundo tempo, porque o primeiro tempo era um time praticamente reserva do Palmeiras, ou pelo menos meio reserva do Palmeiras, e é um time que você olha e você fala assim, esse time não tem obrigação de se impor, é um time que tem dificuldade para jogar na máxima força, como disse o Abel, e entregar o que a gente espera que o Palmeiras entregue. Era um bom time que começou, mas não era um time, nossa, que time forte. O Sport foi melhor no primeiro tempo do que o Palmeiras, embora o Palmeiras tenha saído na frente com esse pênalti. A finalização do Flaco Lopes, o gol de pênalti do Flaco Lopes, foi a primeira e única do Palmeiras no primeiro tempo. O Sport teve volume. Assim, eu gostei do jogo do Sport. Time bem armado pelo Pepa, Sérgio Oliveira jogando muito bem, comandando o meio-campo, Lucas Lima com boa movimentação, Barleta com boa movimentação. O Sport encontrou mais facilidade, encontrou espaço para jogar no meio-campo do Palmeiras, né? O Palmeiras veio com 3 zagueiros, meio-campo com o M. Martínez, com o Evangelista e o Felipe Anderson, mais como um trio de meio campo. Felipe Anderson, de novo, uma figura discreta em campo. Então, o Sport ganhou o meio bastante no primeiro tempo e encontrou muito espaço para jogar. De novo, o Giai sofrendo bastante, infelizmente, né? Porque o Giai era um menino promissor no São Lourenço. Eu me lembro de ter assistido São Lourenço e Palmeiras na Libertadores. E o Marra destacando o Giai menino no São Lourenço. E ele era uma revelação. Não, ele arrebenta. Eu acho que ele chega no Palmeiras depois desse jogo. O que ele fez. E por isso o Palmeiras contrata, porque ele era um jogador em observação, né? O Marra observou antes mesmo do Palmeiras. Mas é uma pena para ele que até agora, na carreira dele no Brasil, geralmente quando ele joga, o lado dele é o lado mais frágil do Palmeiras. E hoje, com 3 zagueiros, ele como ala, o Sport, a gente vê, boa parte das jogadas de construção do Sport foram pelo lado dele, né? E aí depois ele tira o Bruno Fux, coloca o Veiga, segura o Giai mais em linha de 4, muda o desenho da equipe, mas a partir do instante em que ele começa a colocar os titulares, bota o Piquerez, bota o Veiga, bota o Estevão, bota o Aníbal, bota o Vitor Roque, naturalmente o Palmeiras encontra mais espaço para jogar. Você olha as finalizações do Palmeiras, elas são quase todas com esses caras em campo. Então o Palmeiras melhorou, mas foi um jogo igual, assim, de qualidade técnica, de dominância, foi um jogo que poderia perfeitamente ter terminado empatado. E aí tem o lance polêmico do pênalti que resolveu no final. A atuação do Palmeiras, eu achei ela ok. O primeiro tempo eu não gostei, não. Gosta dos 3 zagueiros, Mário Marra, e acerta o Abel a não colocar os seus jogadores titulares desde o começo. Às vezes não é nenhuma escolha, como ele mesmo falou em entrevista, né? É aquela coisa, vamos ver o que é que eu consigo no primeiro tempo com esse time, tentando descansar os meus principais jogadores, sem Libertadores no meio da semana. E aí, quando ele vê que o negócio não vai para canto nenhum, no segundo tempo ele começa a colocar os seus principais atletas. Eu acho que seja uma decisão dele mesmo. Eu acho que é uma decisão em colegiado, conversando com o departamento médico, físico, e entendendo que alguns jogadores às vezes voltam um pouco mais sobrecarregados, é início de temporada. É que o Brasil é muito engraçado, né? Que a gente está em abril, mas agora é o início da temporada, né? O tempo de campeonato estadual é um tempo que, especialmente no Palmeiras, foi utilizado para dar oportunidade para diversos jogadores. Então, no início da temporada, ele está tendo mesmo que segurar alguns jogadores, porque ele teve viagem, porque ele teve a primeira partida de Libertadores. Um outro ponto, ele teve um abalo emocional, né, na perda do estadual. Então, sim, está tratando dos jogadores. Ele já falou sobre isso, a gente tem falado sobre isso também algumas vezes nos debates aqui na ESPN. Muito da construção do Palmeiras passava pelo Marcos Rocha. E o Palmeiras está passando por adaptação. O Rocha jogava como zagueiro e jogava como lateral. O Bruno Fux, que foi utilizado nos últimos jogos, desde a época do Eduardo Cudê no Atlético, ele jogou como lateral pela direita. O zagueiro / lateral pela direita. Depois, com o Milito na temporada passada, ele jogou pela esquerda. Era um jogador que dá para contar com ele na condição da bola e na perda. Mas não chega no nível do Rocha na saída de bola. O Rocha tem mais qualidade na saída de bola. É dos principais jogadores do futebol brasileiro em saída de bola. Fuxa um cara mais a bola longa, né? Sim, e é um jogador que dá para que tem um contra um superior ao do Rocha.
como zagueiro. Que foi a justificativa que o Abel usou, inclusive, para escalá-lo no último jogo, no jogo da Libertadores. Eu vou te dizer que a mim surpreendeu a escalação do Palmeiras, completamente modificada. E não é que surpreendeu porque o Abel tá errado em mudar todo mundo e tal. Porque, como disse o Marra, isso aqui não, acho que assim, não dá pra gente discutir aqui, sentado nessa mesa, se o cara acertou ou não em poupar. A não ser quando você sabe que claramente ele tá poupando, porque, eu quero... não é uma questão física, entendeu? Você quer resguardar o time com a sua força máxima para jogar num determinado momento. Agora, a gente sabe que este calendário, inclusive desse ano, a gente já fala tanto do calendário desse ano, vai ser mais pesado ainda. Eu disse que me surpreendeu porque o Abel, historicamente, não faz muito isso nos pontos corridos. Ele leva muito a sério essa competição e foram vários jogadores a sentar aqui e falar sobre isso, né? Ele sabe que a primeira rodada vale igual à segunda, que vale igual à 38ª. Então, na hora que ele muda completamente o time, eu confesso que achei estranho. Mas também tem um outro ponto. O que o Palmeiras tem jogado com o seu time titular não é que significa você desmontar uma equipe que está rendendo as mil maravilhas, que está criando um monte de... Não é. Então, ele pode estar tentando achar. Ele pode até estar tentando achar com a mudança, ele encontrar soluções, encontrar peças que possam ajudá-lo. Porque, de fato, mesmo com o time titular, o Palmeiras não está jogando bem. Hoje, acho que, de novo, não jogou bem. Estou muito com a avaliação do Zupa, foi um jogo muito parelho, muito igual. Claro que o Palmeiras melhora no momento em que coloca os caras mais técnicos no segundo tempo, mas foi mais uma atuação, eu acho que abaixo do potencial do time. Uma atuação, a gente já vai falar dos pênaltis para quem gosta de tratar do futebol apenas sob o viés da arbitragem, a gente vai falar e acho que tem muita coisa para ser dita. Mas, cara, assim, eu acho que é um Abel que está enfrentando dificuldades como ele nunca enfrentou. Essa é a verdade. O seu melhor elenco. Com o seu melhor elenco, porém, com também, mais contratações. Porém, também é bom que se diga que quando a gente fala de melhor elenco, é um elenco que nunca passou por uma reformulação dessa. A gente fala melhor elenco porque... No papel são os melhores jogadores. Não, e porque 5 ou 6 titulares foram contratados para esse time. Por isso eu tô falando. Então, se você contrata 5 ou 6 titulares e o melhor elenco se dá muito por essas contratações, também é normal que você tenha que ter um certo... Só lembrando, os 2 volantes de hoje foi ele que pediu, o lateral direito foi ele que pediu, os 2 meias que jogaram atrás do centroavante que ele também pediu, são todos jogadores pedidos por ele, do melhor elenco que o Abel tem há muito tempo, ele não está achando a equipe. Eu também, como Jean, fiquei surpreso com uma mudança tão radical no time, porque eu acho que se ele procura a equipe, ele mexe menos, eu desconfio. E aí eu precisava ter informação sobre a programação de treinos do Palmeiras, que ele deve ter trabalhado com os outros jogadores de uma maneira muito específica, porque ele não tem tempo de trabalhar quarta e domingo com os jogadores que ele acredita que serão as melhores opções para os jogos fundamentais. Para mim é muito claro, o Palmeiras... que era um time... Aliás, o Abel me lembra um pouco, e isso não é uma coisa definitiva, é só o momento. Só vamos saber se é definitivo ou não mais para frente. Curiosa, te lembra o quê? Um pouco a era Simeone. Quando o Simeone tinha um time bem limitado, muito aguerrido, era extremamente desagradável enfrentar o Atlético de Madrid. Né? A gente falava isso, inclusive, hoje, um pouco mais cedo. Eu me lembro sempre da entrevista do Couque, quando ele é negociado. Ele fala, nossa, agora eu vou poder marcar um pouco menos. Quando deram muitos jogadores para o Simeone, que o Atlético investiu forte, o time caiu de nível, porque ele precisava fazer o time jogar de uma maneira diferente. E ele até hoje fica procurando esse time com estabilidade. Tem alguns anos. Mas não, acho que em 2022 o time jogou de maneira diferente. Por isso que eu acho... O Palmeiras, você fala? O Palmeiras. Mas numa construção que foi acontecendo gradativamente, com o jogador subindo da base, quando, sabe? Não foi uma mudança tão radical você estava assim. falando que até hoje está procurando o Simeone. O Simeone. Tá, o Simeone. Entendi. O Abel, obviamente, isso é uma coisa muito mais recente, então não dá para comparar. Mas a impressão que eu tenho é que se ele jogasse do jeito mais simples e reativo, o Palmeiras seria muito mais consistente e forte. Porém, ele sabe que ele tem jogadores para fazer muito mais do que isso. Os jogadores que foram contratados não são jogadores para fazer o jogo mais simples e reativo. Né? O que foi pedido o Palmeiras tem que ter um camisa 9 melhor. Trouxe um camisa 9 melhor. O Palmeiras tem o Estevão. Você tem o Estevão, você vai ter que ser dominante no jogo. O Palmeiras não contratou o Felipe Anderson para ter um jogo reativo. Não contratou o Maurício para ter um jogo reativo. O Paulinho, que não estreou então, é uma mudança de elenco grande. Assim, é uma mudança de elenco que, no papel, torna o elenco mais forte, mas são muitos jogadores jovens e muitos jogadores que não têm... Porque a gente olha para o Abel e para o Palmeiras, e a gente espera ver em campo sempre
o conceito, a identidade, a força, a maturidade, a frieza que esse time sempre mostrou. Mas é natural que com jogadores novos leve um tempo para que isso, se é que isso vai ser adaptado para esse jogador. Porque não é a gente não tem como cravar que Evangelista, Maurício, Paulinho, Tigrinho, Mikael, esses caras todos vão ter aquela frieza, aquela maturidade para jogar, aquela casca competitiva. Mas alguns deles precisam ter. Não, mas a gente não é Senão, capaz de por isso que a contratação foi errada. Não, mas o que eu quero saber, Mas esse é o Biner... ponto. Nem quanto tempo isso vai levar. É uma reformulação grande. E eu acho que isso... E quando junta tudo isso, não é tão matemático. Mas o que eu quero saber do Biner, você acha que o Abel não consegue fazer esse time jogar isso? Eu acho que ele nunca fez o time jogar assim. Eu acredito muito na capacidade dele de construir equipes e ambientes, que é uma coisa essencial para o tipo de trabalho que ele tem. Só que eu estou esperando para ver quanto tempo ele demora, se isso vai acontecer, com quais jogadores, porque é uma novidade esse jeito do Palmeiras jogar com o Abel. Essa reformulação é uma novidade. O Abel passou com muita razão, falando o elenco é curto, ano passado, faltam jogadores. Agora o elenco não é curto. Agora ele tem opções em quase todas as... Aliás, tem 2 jogadores em quase todas as funções. Alguns ainda não estão à disposição por conta das lesões, como o Paulinho, por exemplo. Mas ele tem jogadores, inclusive, que atuam. A gente falava do Felipe Luiz, sobre a versatilidade. O Felipe Anderson ainda não jogou. Estou falando que é culpa do Abel. No Palmeiras, Felipe Anderson joga em 3 posições. Facundo Torres, joga melhor da direita, joga em várias funções. Estevão joga do tipo da direita, joga por dentro. Os volantes são construtores. Né? Ele tem... O Veiga pode jogar por dentro, pode jogar aberto do lado, pode jogar até com o segundo volante. E aí metade desses jogadores não conseguem entregar o que se espera. O Felipe Anderson consegue aproveitar? Não. O Vitor Roque já conseguiu mostrar alguma coisa? Ainda não. Maurício se machucou. Então, assim, é difícil mesmo. Estava jogando muito bem, mas aí se machucou. Não está à disposição do Abel. Assim, o que eu quero saber é, ainda está no tempo ou o Abel já está atrasado com essa equipe? Tempo. A gente até falou... Eu acho que hoje, inclusive, pesou a saúde, tá? Era um jogo de, se você observasse, e aí a gente estava falando um pouquinho antes sobre os times adversários e a preparação para o time adversário, o jogo de hoje ele ia ser físico no meio campo. E acho que o Abel pensou em saúde, quando ele muda muito o time de um jogo para o outro. Pensou no embate físico, nas pancadas que poderiam acontecer. O Sport vende caro qualquer bola e é um time empolgado, sim, com a volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Foi campeão na semana. Campeão no meio de semana. E ele pegou um clima... Que é o oposto do baque emocional que você falou do Abel, né? Uma turbinada emocional. E acho que hoje era... Eu entendo o debate, mas acho que hoje era ganhar os pontos. O que diz que se está no tempo ou não, e isso é a regra, acho que do futebol de maneira geral, mas mais do futebol brasileiro, evidentemente, porque se fosse no futebol brasileiro, o Pepe Guardiola, depois da primeira temporada no City, teria sido demitido, o Klopp, depois da primeira no Liverpool, teria sido demitido. Eu não estou brincando, não. Teriam sido demitidos, porque eles não ganharam nada. Sim. Então, eu acho que o que faz dizer se está no tempo ou não está no tempo é o quanto você se mantém nas disputas. O Palmeiras começa a Libertadores vencendo, uma vitória fora que ajuda muito já, encaminha uma classificação, é exagero, mas enfim, dá uma bela ajuda para uma classificação. Em 2 jogos do Campeonato Brasileiro, um fora e outro contra o Botafogo, atual campeão, 4 pontos. Não é... Então, assim, a questão é essa agora. É porque assim funcionam as coisas no futebol brasileiro. Depende dos seus resultados para você dizer se está em tempo ou não está em tempo. Do ponto de vista do futebol jogado, do ponto de vista das exibições, eu acho que o Palmeiras passa por uma grande reformulação, contratou um monte de titular, mas ainda assim... Pode jogar mais. Já podia estar jogando mais. Quer dizer, porque que pode jogar mais, ninguém discute. Mas acho que o time titular, principalmente, não o que começou o jogo de hoje, já podia estar jogando mais ou produzindo um pouco mais do que produz.